Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4. Livro de Êxodo, capítulo 4. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Ao final de cada versículo, a igreja de Cristo diga amém. Encontraram? E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Amém? Diga o primeiro e o derradeiro sinal. Podeis tomar assento. Deus vai ministrar ao nosso coração e ao nosso espírito sobre o primeiro e o último sinal. Domingo nós falamos sobre dois sinais que Deus coloca sobre a vida e o ministério de Moisés. E hoje nós vamos ver dois sinais, duas pragas. Diga, dois sinais, duas pragas. E a palavra de hoje, a palavra é boa, porque é a palavra de Deus. Mas é uma palavra que eu não gosto de ministrar. A pastora Carla às vezes me pergunta, qual foi a mensagem que você mais gostou de ministrar? Qual é o texto que você mais gosta? Qual foi a mensagem que você prefere? E cada hora eu prefiro uma, prefiro outra, dependendo do que Deus está fazendo, do que Deus está ministrando. Mas esta é uma mensagem que eu ministrei apenas uma vez, nestes quase 14 anos que eu voltei para a igreja e tenho caminhado debaixo do discipulado do apóstolo Gerson. E esta vai ser a segunda vez. E é uma palavra boa, porque é a palavra de Deus, mas não é uma palavra fácil de ministrar. É uma palavra difícil, mas é uma palavra boa, porque manifesta os sinais, quebra maldições e prepara o povo para a libertação, para a terra prometida. Por isso, gostaria que você estivesse concentrado, que você estivesse atento, e ao mesmo tempo você abrisse o seu coração para isso. Diga, Senhor, fala comigo, ministra ao meu coração, renova minha mente e liberta o meu espírito. Diga, por quê? Eu quero viver na terra prometida. Esses dias ainda o apóstolo falou sobre Adão e Eva. E eu fico imaginando a dor de uma mãe, a dor de um pai que perde um filho. Que perde um filho assassinado, envolvido em um homicídio. Eu fico imaginando a dor que uma mãe, eu fico imaginando como é que o coração de uma mãe pode suportar, como é que o coração de um pai pode suportar a perda de um filho. Seja por um homicídio, seja por um acidente de carro, de trânsito, seja a morte pelas drogas, pela prostituição. É algo muito forte, é algo muito intenso, é algo que dói o coração. Só de pensar, só de imaginar uma grande perda como essa, perder um filho, gera uma angústia. Porque nós sabemos que somos regidos por leis espirituais, que são universais e eternas. E também há as leis naturais. E tanto a lei natural quanto a lei espiritual diz que os pais vão morrer primeiro. Mas quando entra uma maldição, entra um problema, entra um pecado, e um filho se vai, um filho se perde, um filho morre, e um pai e uma mãe têm que enterrar o seu próprio filho. É uma dor muito
muito forte. E eu fico imaginando Adão e Eva em relação ao seu filho Abel, e ao mesmo tempo tendo que olhar para o seu outro filho, Caim. Eu fico imaginando a dor de Jacó e a dor de toda a sua família quando a sua irmã é abusada, é estuprada. Existem coisas, existem dores que não tem como falar, não tem como explicar, não tem como se expressar. Parece que a gente morre junto. Parece que o pai e a mãe morrem junto. Parece que é enterrado junto, porque a dor é tão grande, a dor é tão terrível, quebra as leis naturais do nascer, do crescer, do se desenvolver e do morrer. Quebra as leis espirituais da bênção do pai e do filho. Então eu fico imaginando a dor de Adão e Eva. Eu fico imaginando a dor de Jacó. Eu fico imaginando a dor de muitos pais e muitas mães, de muitas famílias, quando procuram um aconselhamento, procuram uma oração, e a dor é terrível. E nós sabemos, quando estudamos a vida dos patriarcas, tanto de Abraão, quanto de Isaac, quanto de Jacó e as suas mulheres, elas tinham uma grande dificuldade de ter filhos. Mas pela bênção de Deus, pela promessa de Deus, Abraão, Isaac e Jacó tiveram filhos. E a promessa se cumpre, e Abraão é pai das nações. Há um momento em que é difícil gerar filhos. Eu fico imaginando um pai, uma mãe, uma família, em que o pai e a mãe só têm um filho, e perde o seu único filho. Mas a história continua, e diz que depois dos patriarcas, em que eles venceram esta maldição da esterilidade, onde havia uma dificuldade muito grande de gerar filhos, eles rompem, as 12 tribos nascem. E mais à frente, a dificuldade não é de ter filhos, porque quando rompemos a esterilidade, temos muitos filhos, e gerações e mais gerações, e a igreja cresce, a igreja prospera, a igreja sempre vai ter o problema de falta de espaço. Mas chega um momento em que o povo de Deus é tão grande, que os inimigos olham e dizem, eles são numerosos demais, nós temos que matar os seus filhos, para que eles não cresçam. Diga, o diabo sempre vai ter uma estratégia, seja da esterilidade, ou seja da morte. O diabo sempre vai colocar uma estratégia para que a gente fique preso, limitado. No começo é a esterilidade. Eu não consigo gerar filhos no mundo espiritual. Eu não consigo ganhar. Eu não consigo consolidar. Eu não consigo discipular. Mas depois que rompemos esta primeira barreira, esta primeira maldição da esterilidade, quando começamos a crescer, e a crescer rápido, o inimigo olha e fala, eles são numerosos, e logo dominarão sobre nós. Então eu vou começar a matar os seus filhos. Quando nascer os filhos, os meninos, eu vou matá-los. Hoje eu olho para a igreja, de dia de semana, eu fico feliz, porque eu olho para a igreja, olhe para a igreja. Estamos aqui há 1 ano e meio. E neste pouco tempo, se nós fôssemos líderes, egoístas, sem visão, teríamos muitas pessoas aqui. Mas porque somos líderes, e somos pais espirituais, que ama o seu povo, que ama as ovelhas, nós temos há 1 ano e meio ministrado e temos profetizado que o Senhor vai abrir portas de emprego, que o Senhor vai colocar os jovens nas melhores universidades. E hoje muitas pessoas só vêm de final de semana, porque Deus abriu uma porta de emprego. Há muitos jovens que estão hoje estudando e trabalhando. Por isso eu olho hoje para a igreja e eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu lembro e olho e sinto saudade dos jovens que vêm de final de semana
mas eu sei que é resultado de oração, que Deus abriu portas de emprego. Muitas pessoas de idade voltaram a estudar. Muitas pessoas que tinham abandonado a escola, os estudos, voltaram para concluir o ensino fundamental, o ensino médio. Muitos estão estudando e fazendo cursinhos para entrar em concursos. Muitos voltaram a estudar, muitos já entraram em faculdades, universidades, e muitos estão trabalhando e estudando. Isso é uma realidade na sua casa. Os que estão aqui há mais tempo sabem disso. Os que estão aqui já receberam as bênçãos de Deus, e na sua própria casa tem pessoas de idade que voltaram a estudar, tem jovens que estão sonhando, estão profetizando e estão conquistando. Por isso eu fico muito feliz, realizado, porque a palavra profética tem se cumprido. Eu lembro quando o apóstolo Gerson ministrou a primeira vez na igreja sede e falou: os nossos filhos farão as melhores faculdades e universidades. E passados 5, 6 anos, 7 anos, que ele fez a primeira oração e liberou essa palavra profética, hoje nós temos mais de 30 pessoas que fizeram faculdade, que ganharam bolsa de 30%, de 60%, pessoas que ganharam bolsa de 100%, tem advogados, tem dentistas, tem vários profissionais que foi resultado do amor do pai e do sonho do pai projetado no coração do filho de ter um futuro melhor e de ter os melhores empregos. Que você tome esta palavra profética para o seu coração e que você estude, que você conduza os seus filhos para se prepararem para terem o melhor. Quando nós vemos essa dificuldade de frutificar e depois o inimigo com a estratégia, o espírito de morte, nós vemos que Moisés, ele é chamado, e é chamado num momento delicado. O tempo que Deus tinha determinado de 400 anos de escravidão tinha se encerrado. Era o tempo da libertação. O povo era grande, era numeroso, e começam a matar os filhos das hebreias, os filhos do povo de Deus. E muitas crianças foram salvas por causa do temor a Deus que as parteiras tinham, como é o caso do próprio Moisés. Mas muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, e nesse período muitas crianças foram assassinadas, foram abortadas e foram jogadas no rio. E quando Deus chama Moisés, a primeira coisa que Deus dá como sinal para ele manifestar, a primeira praga, é que ele pegasse a água do rio Nilo e jogasse sobre a terra seca. E a terra seca ia receber aquela água, e quando aquela água fosse derramada, ela ia se tornar em sangue. Isso tem um significado muito grande, porque Deus está mostrando a Faraó e ao Egito que Deus, ele vê todas as coisas. Ele vê o que aconteceu nas tendas, ele viu os abusos, ele viu os homicídios, ele viu os abortos, ele viu as pessoas que foram assassinadas e foram lançadas no rio Nilo. Por isso o primeiro sinal, a primeira praga, é que a água é transformada, ela se torna em sangue. Agora imagine uma coisa, você tem que entender que o rio Nilo e que o Egito ele é chamado a dádiva do Nilo. O Egito não seria nada, o Egito não existiria, o Egito nunca chegaria ao seu máximo, ao seu apogeu, como a maior potência da época, se não fosse o rio. Por isso eles dizem que o Egito e a riqueza do Egito e o poder do Egito é uma dádiva do rio. Agora imagine o rio que gerou uma dádiva. Transformado em sangue. Imagine a água, a essência da vida, transformada em sangue. Deus deixa bem claro: Faraó, chegou o tempo em que eu vou agir e vou estender o meu braço forte contra vocês.
Eu sei que vocês oprimiram, eu sei que vocês escravizaram, eu sei que vocês torturaram, que vocês abusaram das mulheres, eu sei que vocês mataram muitos jovens, e agora, por último, tem matado as crianças. É um sinal para Faraó que Deus está vendo o que aconteceu. Deus está vendo e Deus vai agir. Chegou o tempo em que Deus vai agir a favor do seu povo. Diga, Deus está vendo. E Deus vai agir a meu favor. Agora, como eu falei, como é que fica o coração de uma mãe quando perde um filho? O coração de um pai? Como é que uma família fica depois que perde um irmão? A dor desestrutura de uma forma terrível. Muitas pessoas não conseguem se levantar nunca mais. Ficam deprimidas, ficam doentes, morrem junto com os filhos, porque realmente é algo terrível. É algo terrível, mas nós temos que, dentro da palavra de Deus, buscar força para saber o que nós temos que fazer, como nós temos que orientar, como nós temos que agir segundo a palavra de Deus, quando isso acontece. Porque isso aconteceu com praticamente todas as famílias. Isso tem se repetido e tem acontecido na nossa nação. Quem é aqui que não perdeu um ente querido, um familiar, em um carnaval, em um acidente de carro? Quem é aqui que não precisa entender o que a palavra de Deus diz sobre isso? Quando a gente vê em 2 Samuel 12, 18, nós vemos o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele comete um pecado e tem consequências terríveis. Por quê? Porque ele derramou sangue. Por ele ter derramado sangue, a praga chega à sua casa. É irmão contra irmão, um irmão abusa da meia-irmã, da outra irmã, um filho se rebela contra o pai, e Deus mesmo diz que a espada nunca mais sairia da casa de Davi. E até hoje nós vemos que Israel sempre está envolvido em guerras, porque é uma palavra de Deus que se cumpre até hoje. Por isso, toda vez que há morte, toda vez que há homicídios, que há abusos, Deus está vendo. Toda vez que o sangue é derramado, Deus está vendo. E chegou a hora de Deus agir. E nós precisamos saber o que nós temos que fazer. Como nós temos que orientar uma família quando isso acontece. E em 2 Samuel 12, 18, e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Diga, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Diga, está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fazes? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te lavaste e comeste pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu trazê-la voltar, fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltará a mim? Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Quando falamos de uma dor terrível,
Estamos falando da perda de um filho. Estamos falando da perda de um irmão. Estamos falando de um abuso, de um estupro. Estamos falando de uma morte, de um homicídio, de uma tragédia. Estamos falando de um divórcio, de uma separação. Porque quando há um divórcio, é como se morressem. Porque o juramento é que estejam juntos, que sejam uma só carne até a morte. E pode ser que você já passou por isso. Pode ser que você está passando por isso. Pode ser que você está sentindo essa dor, a dor da morte, a dor da separação, em que você não pode ir e nem a pessoa pode voltar, não tem mais o que remediar. Você chorou, você orou, você jejuou, mas Deus falou, eu não vou voltar atrás. Mas o que fazer numa hora dessa? Fazer como todo mundo faz, ficar prostrado, chorando, se lamentando, morrendo aos poucos e a cada dia apodrecendo, ser um morto ainda vivo, com angústia, com depressão, com raiz de amargura. Nós temos que aprender o que temos que fazer quando as coisas não são do jeito que a gente pensa. Quando as coisas não são do jeito que a gente quer, que a gente pensou, que a gente sonhou ou que a gente jurou. Ninguém tem um filho e deseja que o filho morra. Ninguém se casa pensando em se separar em divórcio. Ninguém pensa que no meio do dia vai bater a porta, o celular vai tocar e uma notícia terrível vai ser contada. Ninguém está preparado para isso, nem para receber e nem para viver com isso. Mas a Bíblia nos ensina que quando algo terrível acontece, nós devemos seguir alguns princípios. E se a Bíblia nos ensina a seguir esses princípios, é porque eles vão fazer bem para a nossa alma, para a nossa vida. Vai fazer bem para cada um de nós, para a nossa família e para os nossos descendentes. Nós vemos que Davi, o seu filho está doente, próximo da morte, e ele fica 7 dias prostrado, orando e jejuando a Deus. Ele não se levanta, ele não vai ao banheiro, ele não come. Ele jejua e ele ora para que Deus mude aquela situação. E pode ser que você orou, jejuou, você prostrado por muito tempo, não fez nada, apenas prostrado, jejuou e orou. Mas as coisas não mudaram. Nós temos que saber que estamos nesta vida em uma viagem, em uma grande trajetória. E nós temos que entender que a vida é um contrato de risco. Queríamos eu e você que tudo fossem flores, que tudo desse certo, que não tivéssemos problema, mas isto, do jeito que pensamos e sonhamos e para qual fomos criados, só será possível na eternidade, depois que Jesus vier buscar a sua igreja. Mas aqui, nesta viagem, nós temos um documento assinado. E este documento diz que a vida é um contrato de risco. Que um dia as coisas dão certo, no outro dia as coisas dão errado. Sonhamos e projetamos, começamos a conquistar, e muitas vezes as coisas desmoronam. Mas o que fazer? Diga, o que fazer? Gostaria que ficasse no telão o versículo 20, 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. Então Davi se levantou da terra. Diga comigo, se levantou da terra. Deus tirou o homem do pó. E o homem estar no pó não é o lugar do homem. Nós temos que sair do pó, sair da terra, sair de uma situação prostrado. Diga, eu preciso me levantar. Davi, ele se levanta. Ele fala, ele pensa, eu não vou ficar prostrado.
Eu chorei, eu jejuei, eu orei, mas não teve jeito. E depois que não teve jeito, eu não vou ficar prostrado, chorando, sofrendo, passando necessidades. Eu vou me levantar. Se você quer uma mudança de vida, para uma dor terrível, um trauma, uma perda, uma morte, um divórcio, você precisa se levantar. Não é mais tempo de ficar deitado, prostrado, chorando e se lamentando. É tempo de se levantar. Você pode falar, mas eu não estou conseguindo me levantar, pastor. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor levanta. Então, se você não está conseguindo, clame a Ele e diga, Senhor, me levanta. Senhor, me tira do pó. Senhor, me tira, Senhor, porque eu estou no pó, eu estou prostrado. Eu não consigo me levantar dessa situação. Senhor, eu quero levantar. Depois que ele se levantou da terra, ele se lavou. Diga, ele se lavou. Nós tivemos o ato profético de se lavar. E o ato profético é uma atitude natural que reflete no mundo espiritual. Que vem do mundo espiritual e reflete o mundo natural. É o que fazemos no exterior, mas que afeta o interior. E se lavar não está dizendo simplesmente de jogar água. Está falando de se limpar, de colocar o lixo para fora, de tirar o lixo, o entulho, as amarguras, os ressentimentos. Eu me divorciei, mas ele não vai ser feliz com ninguém. São mágoas, são ressentimentos, ódio, inveja. Diga, se lavar. Renovar a mente. Precisamos renovar a mente. Se lavar, se limpar, colocar o lixo para fora, o entulho. Não podemos ficar prostrados e sujos com o pó. Diga, se ungir. Nós temos que saber que a unção é algo precioso. Tem uma mensagem do apóstolo Gerson que eu gosto muito, e ele diz que o louco não entende. E ele fala sobre unção. Ele fala sobre ser ungido. Quando iniciamos este ano, eu falei, olha, durante 40 dias, eu vou orar, vou estar jejuando, e toda reunião de domingo eu vou estar na porta ungindo. Tem pessoas que não entendem o que é ser ungido. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que fogem, acham que vão cair endemoniados. Acham que não é nada importante. Mas tem pessoas que não são loucas. Porque o Salmo diz, o louco nada entende sobre isso. Como entender que a unção cura o enfermo? Como entender que o azeite, a unção, liberta o cativo? Como entender que a unção levanta o abatido e o fortalece? O louco nada entende sobre isso. E muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas brincam com o azeite, com a unção. Muitos fogem, muitos têm medo. Muitos não entendem, não têm revelação. Mas pode ter certeza, toda vez que Deus liberar um comando de orar e de ungir, saiba que veio de Deus. E você que tem entendimento, deve se ungir. Deve se preparar para ser ungido. Ficamos 40 dias em oração e jejum, orando. E todos que vieram e chegaram antes da reunião e entenderam o propósito, foram ungidos. Agora muitos não quiseram, muitos não entendem, muitos fogem, porque não querem se levantar, não querem se lavar e não querem ser ungidos. Mas é a unção que cura, é a unção que liberta, é a unção de Deus que te fortalece para ser o que você nunca seria e para fazer o que você nunca conseguiria fazer com as forças naturais. Por isso, toda vez que há uma convocação para a unção, você deve estar atento. Não é brincadeira, não é modinha, não é para atrair pessoas, mas é um comando de Deus. E aqui diz que ele se ungiu. Ele estava prostrado, tomado pelo pó da terra,
Ele estava sujo. Se lavou. Mas mais do que se lavar e renovar a sua mente, mudar os pensamentos, a unção quebra toda a maldição. Eu sempre falo que o que é mais forte do que a unção? Porque a unção despedaça o jugo, mas é o caráter que limpa e recolhe todo entulho e põe para fora. A unção, ela te prepara e ela te fortalece para você ter um caráter formado como o de Cristo. Por isso a unção, com certeza, ela despedaça, mas é o seu caráter de limpeza e de santidade que recolhe todos os cacos, todos os lixos e põe para fora. A unção despedaça, a unção liberta, mas é o caráter. É o caráter que tem que ser tratado. Porque nós sabemos que sem santidade, ninguém verá a Deus. Porque entramos em um período, Deus nos levou a um período de santidade, de purificação, de santidade, de ser separado o joio do trigo no final do ano, e no começo do ano de ser lavado, de ser limpo. Porque ninguém verá a Deus se não estiver santo. E ser santo não é ser uma imagem de escultura. Ser santo é lutar contra o pecado. Ser santo não significa não ter pecado, mas significa lutar contra o pecado. Eu não aceito o pecado na minha vida, então eu sou santo. Se você não aceita o pecado na sua vida e na sua casa, você é um santo. Diga, eu sou santo. Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas. Nós sabemos que a roupa representa identidade. Nós temos que ter vestes de alegria. E ele estava com vestes de morte, vestes de enterro. Ele estava de luto. Mas ele se levanta, ele se lava, ele se unge. E ele não coloca a mesma roupa que estava antes de luto. Ele coloca vestes de festa. Vestes de alegria. Ele coloca a tristeza para fora. Ele tira a roupa da tristeza e se veste de alegria. Não vamos vencer a tristeza. Estamos no século da depressão, da síndrome do pânico. Em poucos anos, o medo, o estresse, a síndrome do pânico vai ultrapassar as doenças como o câncer. Por quê? Porque as pessoas estão prostradas. Os problemas nos deixam prostrados. Não nos lavamos. Estamos sempre com a mente suja, contaminada. Não nos ungimos. Estamos sempre com roupas de luto. Mas nesta noite o Senhor está te tirando do pó. O Senhor está te levantando. O Senhor está te lavando, está renovando a sua mente. O Senhor está derramando sobre a sua cabeça uma unção nova, uma unção fresca, uma unção de cura, e te colocando vestes de alegria. As pessoas, quando tem um trauma na sua casa, na sua família, elas se recusam a sair para uma festa. Elas se recusam a sair para se divertir. Elas se recusam em se reunir com os amigos e com os familiares. Mas Davi, ele coloca vestes. Ele muda as suas roupas. Vestes de alegria. E o quinto, e entrou na casa do Senhor. Diga aí, entrou na casa do Senhor. Davi tinha tudo para fugir de Deus. Davi se relacionou com uma mulher. Davi mata o seu marido. Davi esconde as suas artimanhas e os seus pecados. Davi está doente, porque ele diz, enquanto eu me calei, os meus ossos se secavam. Ele está dizendo, e nós conhecemos a história e sabemos, ele se relaciona, ele se prostitui, ele trama e mata o marido de uma mulher, um homem fiel. Ele esconde o pecado e acha que ninguém vai saber, mas ele começa a ficar doente, os seus ossos começam a secar.
E ele fala: enquanto eu me calei, os meus ossos se secavam. Enquanto não confessamos os nossos pecados, vamos morrendo. Davi escreve o Salmo 51, confessa o seu pecado, e escreve e esparrama a sua confissão de pecado e de arrependimento em todo Israel, porque senão ele ia morrer. Senão ele ia morrer. Mas Davi, como todo homem, a princípio, ele foge, ele se esconde, ele coloca a sujeira debaixo do tapete, ele se prostitui, ele comete um homicídio, ele mata um homem bom, um homem fiel, ele está doente, está morrendo, mas o profeta vem e o corrige, e o confronta, e ele se arrepende. Ele tinha tudo para fugir da presença de Deus. Ele tinha tudo para, como Adão, se esconder atrás de uma árvore, se enfurnar dentro do seu quarto, se esconder em uma caverna. Mas Davi, ele se levantou da terra, ele se lavou, ele se ungiu, ele mudou as vestes e entrou na casa do Senhor. É assim ou não é com a gente? Quando temos um problema, a primeira coisa que a gente faz é parar de ir na casa do Senhor. Davi poderia dizer: neste domingo eu não vou na igreja não, porque meu filho morreu. Vou te falar que a maioria dos pastores que eu conheço, pastores grandes, estavam em cima do púlpito quando ficaram sabendo que o seu pai ou sua mãe morreram. Conheço pelo menos uns 4. O apóstolo Gerson é um deles. Ficou sabendo que a sua mãe tinha falecido quando estava subindo para ministrar. Ele tinha tudo para sair da igreja. Ele tinha tudo para falar: eu vou para lá. Eu não aguento. Eu vou fugir, eu vou me esconder. A dor é tanta. Até Jesus, quando um jovem chega para ele e fala: eu quero te seguir, mas antes eu posso enterrar o meu pai? E Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os mortos. E Davi, depois de trocar as vestes, ele entra na casa de Deus. Se você sofreu um trauma, se você sofreu uma grande perda, se o seu coração está doendo, e você não tem conseguido se levantar, esta é a noite que o Senhor quer te levantar. Esta é a noite em que o Senhor quer te tratar. Esta é a noite em que o Senhor quer te lavar. Ele quer te ungir. Ele quer que você vista roupas novas. E entrou na casa do Senhor, e sexto, adorou. Diga: adorou. Davi tinha tudo para não ir à igreja. E ele também tinha tudo para a igreja e fazer como nós fazemos. Senhor, o meu filho. Senhor, a minha filha. Senhor, o meu esposo. Mas ele entra na casa de Deus e ele não entra para chorar, ele não se prostra, ele não está chorando, ele não está se lamentando, ele não está murmurando, ele não está revoltado com Deus. Ele entra na casa do Senhor e adora ao Senhor. Depois que Davi faz estas 6 coisas, se levantou da terra, diga: se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. A 7ª coisa que Davi faz: então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Diga: a vida continua. Por mais que algo terrível aconteceu com você, por mais que algo terrível aconteceu com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa, por mais que algo terrível aconteceu no seu casamento e na sua família, a vida continua. Se algo terrível aconteceu como consequência de um pecado, como é o caso de Davi, ou algo terrível aconteceu porque estamos no mundo e temos um contrato de risco assinado, a vida continua. Diga: a vida continua. E a Bíblia diz que então consolou Davi a Betseba,
a mãe da criança que tinha morrido, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Diga, a vida continua. Diga, o Senhor me ama. Davi continua a vida. Ele entende que não é só ele que está sofrendo. Ele entende que a sua mulher também está sofrendo. Porque tem muitas pessoas que acham que só ele sente dor, só ele tem problemas. Só ele tem problemas, só ele sente dor. Acha que só ele ama o filho que morreu, a mulher não ama. Ele acha que a mulher não está sentindo falta. Ele acha que a sua casa... Não, ele só olha para o umbigo dele. É só eu. É eu que estou doendo. É eu que estou sofrendo. É eu que perdi o meu filho. Ele entende que a sua mulher também está sofrendo. E ele vai consolar a sua mulher. Você tem que entender que não é só você que está sofrendo nessa situação. Você tem que entender que o seu marido... Você tem que entender que a sua esposa também está sofrendo. Você tem que entender que os outros filhos também estão sofrendo. Eles precisam ser consolados. Eles precisam ser animados. Você precisa fazer com que eles passem por esse processo. Se levante. Se lave. Se unja. Vamos trocar as vestes. Vamos entrar na casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor. A vida continua. E Davi consolou Betseba, a sua mulher, e tiveram outro filho, e o Senhor o amou. Diga, a vida continua. Por isso, eu sei que o Senhor está falando com você. Como eu falei, essa não é uma mensagem qualquer e não é uma mensagem que ninguém gostaria de ministrar. Mexer no coração. Mexer nas profundezas da alma, nas dores mais terríveis que uma pessoa pode sofrer. Não é fácil, não é legal, não é gostoso, mas é necessário. Eu lembro quando eu ministrei essa mensagem a primeira vez. E eu não tinha o entendimento, mas Deus tinha colocado esta palavra, e eu ministrei, e eu lembro que quando eu ministrava, eu não conseguia sair do começo, em que as pessoas morreram nas águas, em que as crianças foram mortas e jogadas no Nilo, e a água se transformou em sangue. Mas depois de um tempo, eu fiquei sabendo que havia algumas famílias em que um dos seus filhos foi mergulhar em um rio, e mergulhou no rio de cabeça, e bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. E havia 2 famílias que tinha acontecido isso. E eu sei que hoje aqui tem 2, 3, 4 famílias em que algo terrível aconteceu. Mas o Senhor está te levando passo a passo e a entender que a vida continua e que Ele te ama e que Ele vai te abençoar e vai te prosperar. Davi poderia dizer, mas eu queria aquela criança, aquele filho. Mas aquela não tem mais jeito. Aquela eu não posso ir buscá-la. Aquela não voltará. Esse casamento não se reestruturará. Mas o Senhor está dizendo, a vida continua. A vida continua. Como eu falei, perder um filho é algo terrível. Quebrar um juramento que deveria ser até a morte, é a mesma declaração que dizer, estamos morrendo, vamos morrer. Mas o Senhor está te levando a continuar a vida, porque Ele te ama. E eu fico imaginando o tanto de famílias que perderam as suas crianças, e agora Moisés é levantado, e a primeira praga, diante dos olhos de todos, é o pecado que foi escondido, que foi lançado nas águas e que o rio levou, agora é colocado diante dos olhos de Faraó. Olha o que você fez, Faraó. Você matou pessoas. Vocês são homicidas. O primeiro e o derradeiro sinal, a última praga,
Nós sabemos que foram 10 pragas. E quando a história está terminando, novamente, um sinal e uma praga de sangue. Deus fala para que Moisés e Arão instrua todo o povo. Separem um animal. E no dia determinado, sacrifiquem aquele animal. Pegue o sangue, coloque sobre o batente da porta. Comam e se preparem para sair do cativeiro e do Egito e ir para a terra santa, a terra que emana leite e mel. E Deus deixa bem claro, eu vou passar pelo Egito e vai haver a última praga. O sangue vai ser derramado, porque vocês são o meu primogênito. E o povo separou um animal, fez um sacrifício, colocou o sangue sobre o batente das portas, prepararam aquele animal, comeram, se fartaram e estavam com as mochilas e com tudo preparado para sair rápido do Egito. Mas o Senhor diz, eu vou passar pelo Egito. E a casa que tiver a marca do sangue, tiver o sinal do sangue sobre os batentes, por esta casa eu vou passar. Mas a casa que não tiver a marca do sangue, eu vou matar o primogênito. E Deus mata em uma única noite todos os primogênitos do Egito. E nós sabemos que a partir dali, o Egito não tem mais líderes, o Egito não tem mais força, a prosperidade e o auge do Egito acabou. E até hoje é uma nação pobre, miserável. Mas você deve entender que você deve ter a marca do sangue sobre o batente, sobre a madeira. A madeira, o sangue que foi derramado no madeiro. Se você não tiver a marca do sangue, o espírito da morte tem liberdade de entrar e saquear os seus filhos, trazer prejuízos e morte, divórcio. Nós temos que ter as marcas de Cristo. Nós temos que ter o sangue de Cristo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos. Devemos ensinar sobre a Páscoa. Devemos ensinar sobre a ceia. Porque ali tem a primeira Páscoa, a primeira ceia. E a palavra de Deus é que seja por estatuto perpétuo. Sempre temos que fazer a Páscoa. Sempre temos que cear. E depois Jesus nos instrui até que Ele volte. Por isso, a Páscoa é sinal de passagem. A Páscoa representa a passagem do mundo natural para o mundo espiritual, do mundo natural carnal para o mundo sobrenatural, do mundo de pecado para o mundo de santidade. Estamos próximos da Páscoa. Estamos próximos da ceia. Mas muitas pessoas deixaram de entender o que é Páscoa, o que é ceia. Muitas pessoas deixaram de participar da ceia. Muitas pessoas pararam e deixaram de entrar na casa do Pai e de adorar ao Senhor. Entram para pedir coisas, entram para se lamentar. Você pode ter todos os direitos e todas as razões. Davi também tinha. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos ensina que nós devemos nos levantar, que nós devemos nos lavar, que nós devemos nos ungir, trocar as roupas. E nós devemos entrar na casa do Senhor e adorá-lo. Devemos continuar a vida. Mas a Páscoa é trocada por coelho. E a Bíblia diz que coelho é um animal impuro. E é símbolo de maldição. Todas as religiões pagãs, idólatras, usam o coelho como símbolo de fertilidade, de prostituição. O pé do coelho. E nós, agora, vamos nos preparar para comprar muitos coelhinhos. Ou você ensina aos seus filhos, ou os nossos filhos correm risco de vida. Se os nossos filhos não forem ensinados sobre o que é Páscoa, sobre o que é ceia. Muitas pessoas ainda me criticam porque as crianças participam da ceia. Mas eu prefiro ser criticado do que perder um filho. Eu nunca perdi e espero nunca ter essa dor de perder um filho natural.
mas eu já perdi alguns filhos espirituais. Filhos que são vaidosos, que são arrogantes, que são filhos rebeldes, filhos com espírito independente, vaidoso, arrogante, que busca as riquezas desse mundo, que busca os seus próprios interesses. Eu já perdi alguns filhos espirituais. E por 7 dias chorei também. Porque a dor não é diferente de que perder um filho natural. Perder um filho espiritual, uma pessoa que foi resgatada do pecado, que foi ensinada, que foi instruída, mas um filho que se levanta contra o pai, um filho que é desobediente, um filho que é independente, um filho que busca seus próprios desejos, as suas vaidades. Eu já perdi alguns filhos espirituais. E a dor é terrível. Se coloque de pé. Você tem que saber que a escola não vai ensinar, os amigos não vão ensinar, mas cabe a nós, que somos pais, que somos filhos de Deus, que temos o dever de ensinar os nossos filhos. Feche os seus olhos. Senhor, meu Pai, nós sabemos, meu Pai, que há um espírito de morte, que muitas famílias estão sofrendo com doenças, com mortes prematuras. Muitas famílias estão sofrendo, meu Pai, com abortos, com abusos, com homicídios. Muitas famílias estão sofrendo com acidentes, com perdas, divórcios, destruição. Senhor, eu te peço, meu Pai, que a tua marca, a marca do teu sangue esteja sobre nós, meu Pai. Pai, quantas famílias deixaram, meu Pai, a Páscoa? Quantas famílias, meu Pai, deixaram a ceia? Quantas famílias, meu Pai, estão deixando a igreja? Estão deixando a adoração, a verdadeira adoração? Quantas famílias, meu Pai, estão prostradas? Estão chorando, estão se lamentando? Meu Pai, quantas famílias estão sofrendo? Pai, nós queremos nos levantar. Nós queremos ser um povo, meu Pai, que se levantou, que se lavou, que é santo, que é ungido, que tem poder e autoridade, que tem vestes sacerdotais. Nós queremos estar na sua casa, te servindo e te adorando. Senhor, nós queremos, meu Pai, seguir a vida, conquistando. Por isso, Senhor, eu te peço, abre o entendimento, meu Pai. Ô Senhor, nos dê a tua palavra revelada, nos dê a tua palavra que é espírito e que é vida. Meu Pai, muitas famílias estão já no segundo, no terceiro ciclo de destruição, porque estão sempre prostradas, já eram para ter se levantado, já eram para estar continuando, caminhando, mas ainda estão chorando a dor de anos atrás, meu Pai. Pai, eu não estou recriminando eles, Pai, mas eu sei a dor que eles sentem, e o Senhor sabe, porque o Senhor mesmo virou as costas na hora em que o seu filho estava morrendo, porque o Senhor não quis ver, porque a dor é terrível de perder um filho, meu Pai. O Senhor sabe a dor que é perder um filho e perder de uma forma maldita na cruz. Maria sabe, meu Pai. Maria sabe, os discípulos sabem, nós sabemos e o Senhor sabe. Por isso, Senhor, nós precisamos da tua intervenção. Nós precisamos que o Senhor nos levante, que o Senhor nos leve às águas, que o Senhor derrame da tua unção, que o Senhor troque as nossas vestes. Ô Senhor, restitui, meu Pai, o desejo da oração, da adoração. Restitui o desejo, meu Pai, o ministério evangelístico, de visitar, de consolar, meu Pai. Tem muitas pessoas que perderam e precisam ser consoladas, meu Pai. Pai, usa o teu povo neste lugar para consolar as famílias, para consolar as mães e os pais, para consolar os filhos, os jovens. Oh, Senhor, vem com a tua provisão. Vem, meu Pai, com a tua unção. Vem, Senhor, restituindo. Vem, Senhor, levantando o abatido. Vem, Senhor, lavando aquele que está sujo, que precisa ser renovado. Senhor, vem com a tua unção, meu Pai. Vem, Senhor, com a tua unção que fortalece, que despedaça o jugo, que liberta.
que coloca por terra o espírito da morte. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, troca as nossas vestes. Senhor, o grande Josué, meu Pai, quando foi ser separado, o inimigo disse: Josué não pode ser. Josué não pode conduzir o povo, porque as suas vestes estão sujas. Mas o Senhor se levantou e disse: qual é o problema de Josué? As suas vestes estão sujas, então eu vou trocar as vestes. Meu Pai, há tantos pais e mães neste lugar que estão se sentindo sujos, com vestes sujas, meu Pai. Mas o Senhor troca as vestes. E dá vestes, meu Pai, sacerdotais, de autoridade, para que possam ministrar, para que possam ensinar, para que possam conduzir os teus filhos. Senhor, vem, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, nós não viemos aqui chorar, nós não viemos aqui nos prostrar, nós não viemos aqui rasgar as nossas vestes, nós viemos aqui rasgar o nosso coração, meu Pai, se arrepender, te buscar e te adorar em espírito e em verdade. Senhor, nós vamos sair daqui hoje. E nós queremos continuar a vida, meu Pai. Nós queremos que o sol brilhe amanhã, que o sol da justiça. Oh Senhor, dê um dia novo. Tua palavra diz que depois da tempestade vem a bonança, vem o sol, vem o arco. Depois de uma grande catástrofe, meu Pai, do dilúvio, vem a bonança, vem o teu pacto, vem o teu arco no céu. Senhor, nós queremos sair daqui hoje para um novo tempo na nossa vida. Pai, há muitas mulheres e homens que precisam ser preparados para um novo tempo, para um novo casamento, que precisam ser preparados para conduzir os seus filhos e levar os seus filhos a um bom casamento, que precisam tomar as rédeas da casa e trazer os seus filhos à casa de Deus e ensiná-los a adorar a Deus. Senhor, que amanhã seja um novo dia, que amanhã seja um novo sol, que seja o sol da justiça, que seja o novo tempo, que seja o dia da bonança, que seja o dia do pacto, que seja o dia do arco, que seja o dia, meu Pai, das tuas bênçãos. Diga: Senhor, me abençoa e me prospera neste novo tempo e nesta nova página, nesta nova história que vai ser escrita. Começa um novo tempo. Prepara-se. Diz o Senhor: prepara-te. Porque Ele vai fazer grandes coisas a teu favor. Prepara-te. Você vai ver os teus sonhos se realizarem. Os sonhos que o diabo roubou e que ele enterrou, o diabo vai ter que devolver. E eles não morreram, diz o Senhor. Os teus sonhos vão acontecer. Os teus projetos vão se concluir. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a ter cheiro de unção, de vida, diz o Senhor. É um novo dia. É um novo tempo. É o tempo de alegria, de unção de alegria. É o tempo de vida e vida em abundância. É o tempo de vida, de restituição. É o tempo de sonhos, de palavras proféticas. É o tempo do Senhor. É um novo tempo, o tempo de conquista.